Bom, pessoal, algumas questões aí da prova da UESB 2020, só para a gente eliminar algumas dúvidas aí, pediram essas questões, então a gente vai estar fazendo e comentando rapidamente aqui. A primeira questão a gente pegou aqui foi a questão 35, né? Numa turma de educação infantil, a massa média dos 25 alunos é igual a 19 quilos. Num determinado dia, apenas uma aluna que possui uma massa igual a 23 faltou à aula. Qual seria a nova média? Então a gente sabe que média é a soma de todas as massas, né? É a soma das frequências dividido pela quantidade. Se eu tenho 5 notas, eu somo as 5 notas e divido por 5. Eu acho a média. 2 notas, somo 2 notas e divido por 2. Então aqui eu coloquei a somatória das frequências e vou dividir pela quantidade. Isso aqui vai me dar a média. Então a fórmula que a gente vai trabalhar é em cima dessa daqui, tá? A soma das frequências dividido pela quantidade. A soma das frequências eu não sei, né? A gente não sabe quanto é que é a soma de todas as notas. Mas eu sei que se eu pegar a soma e dividir pela quantidade 25, eu vou achar a média que é 19. Então aqui, ó, galera, ó, só passar para cá multiplicando, né? Tá dividindo, passa multiplicando. A gente vai determinar que a soma de todas as massas seria 25 vezes 19. Se fosse 25 vezes 20, dava 500, mas eu não tenho 20, eu só tenho 19. Então 25 vezes 19, vou diminuir, eu vou achar 475 quilos. Então a soma das massas de 25 alunos, eu somando todas as massas dessa galera aqui, vai me dar 475. Se eu pegar 475 e dividir por 25, eu acho a média, a massa média. Só que a nova média, vamos chamar aqui de nova média, vai ficar como? 475, só que teve uma aluna que tem massa de 23 quilos, não foi, então vou diminuir a massa dela. E vou dividir por quanto? Muita gente erra pensando que vai ser 475 menos 23 dividido por 25. Não vai ser por 25. Como falta um aluno, eu também vou tirar da quantidade. Então aqui vai me dar 452 dividido por 24. Então, como tem um aproximadamente, eu sei que não vai dar exata a conta. Então, se eu pegar 472 dividido por 24, vou achar 18, é um aproximado, 18,83 quilos. É a nova massa com a ausência dessa menina. Então tá aqui, tá? 18,83. Estatística básica, tranquilo? Essa aí foi a questão 35. Questão 36 fala o seguinte: numa aplicação a juros constantes, toda vez que tiver juros constantes, na verdade ele está pedindo o quê? Juros simples. Ou seja, e todos os juros, toda capitalização simples, ela é proporcional ao tempo. Então, se eu tenho 10% ao mês, em um mês é 10%, 2 meses é 20%, 3 meses é 30%, e assim sucessivamente, é uma proporção. Lembrando, o gráfico da função de aplicação de juros simples, o gráfico é uma reta, que a função é do primeiro grau. Ele falou que o rendimento foi de 30% do capital investido durante o período de vigência da aplicação, totalizando um montante de 2.600.
Montante é o capital aplicado mais os juros. E juros vai ser o quê? O capital vezes a taxa, vezes o tempo. Ele não me deu tempo, mas ele falou que rendeu 30%. Então, ó, o meu capital é 100%. Se rendeu 30%, eu vou ficar com um montante de 1,3 do capital. 100 mais 30, 130, que dá 1,3. Então, nós podemos dizer que dentro do contexto, que o montante é 30% do capital, acima do próprio capital. Eu tenho um capital que é 100%, ganhei 30%. 130% é 1,3. Então, a partir daqui a gente vai começar a resolução. 1,3 do capital equivale a 2.600. O capital vai ser 2.600 dividido por 1,3. Aqui eu faço determinar que o capital aplicado, o capital inicial foi de R$ 2.000. Então ele aplicou 2.000, 30% de 2.000 é 600. 2.000 com 600 vai fechar um montante de 2.600. Então o capital é 2.000. Mas ele quer esse capital submetido à capitalização composta de 0,05% e durante um bimestre. Então, juros compostos, a fórmula é exponencial. Montante é capital mais... Opa! Vou voltar aqui um pouquinho. Montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, ao período. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui para calcular o montante. Primeiro eu vou transformar 0,5% é 5. Esse símbolo de porcentagem é a divisão por 100. Mais uma casa é divisão por 1.000. Então eu tenho 0,05, 5 milésimos. Então eu tenho, o montante vai ser o capital, R$ 2.000, 1 mais 0,005, bimestre, 2 meses. Montante, 2.000, 1,005 elevado ao quadrado. 1,005 ao quadrado, isso aqui vai me dar 1,01005 ao quadrado, 25. É só dobrar aqui e multiplicar por 2.000. R$ 2.020,05. Então, ele aplicando o mesmo capital a uma taxa de 5% ao bimestre, eu tenho R$ 2.020,05. Na questão 37, eu tenho um paralelogramo, tá? Lados paralelos, que um dos lados mede 2 raiz de 6, o outro mede 3 raiz de 6, e eu tenho um ângulo, aqui também mede 2 raiz de 6, aqui mede 3 raiz de 6, e eu tenho um ângulo de 60 graus.
E a questão está pedindo a maior diagonal, que eu vou chamar aqui de D. Então, no paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Então, aqui também mede 60. E os ângulos adjacentes são suplementares. Quer dizer que a soma desses dois ângulos aqui, ó, a soma desses dois, por serem suplementares, tem que dar 180. Então aqui eu tenho 120 graus, que a soma dos dois dá 180. E a gente pode perceber que a figura aqui, ó, gerou um triângulo. Opa, quase um triângulo. Só que esse triângulo não é retângulo. Então nós temos um triângulo acutângulo aqui. Como eu tenho dois lados e o ângulo formado entre eles, e eu quero o terceiro lado, nós vamos aplicar a lei do cosseno, que a gente já estudou também. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero. Então, só substituir os dados na fórmula. D ao quadrado vai ser 3 raiz de 6 mais 2 raiz de 6 menos 2 vezes o primeiro lado conhecido, 3 raiz de 6 vezes o segundo lado, 2 raiz de 6 vezes o cosseno de 120. Cosseno de 120, cosseno do ângulo é o cosseno de 120. Pela trigonometria, cosseno de 120, primeiro que cosseno no segundo quadrante é negativo. É a mesma coisa que o cosseno de 60. São suplementares. Então aqui vai vir menos 1/2. Então aqui eu tenho D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. A raiz de 6 é 6. Ao quadrado, então a raiz some. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 6 ao quadrado, raiz some, 6. Menos com menos, mais. Tem gente que não gosta não, mas eu vou cancelar aqui. 3 vezes 2, 6. Vezes raiz de 6 vezes a raiz de 6 é 6. D é igual a raiz de 54 mais 48 mais 36. D é igual a raiz de 48, 54, 36 é a raiz de 114. Então nós temos a raiz de 114. 0,4. Se fosse um triângulo retângulo, poderíamos usar Pitágoras, né? Quando não é, ou ele é acutângulo ou obtusângulo. Então a gente pode usar ou a lei do seno ou a lei do cosseno. Aqui eu peguei a lei do cosseno. Questão 39 diz o seguinte, também ó, trigonometria básica. No caso aqui é geometria plana aqui, ângulos.
Considere um ângulo x cujo dobro do complemento do dobro da sua medida, até aqui é uma, é igual ao triplo do suplemento do triplo da sua medida. A questão aqui é você fazer de trás para frente. Vamos por partes. O ângulo que eu quero, x. O triplo da medida. Então eu tenho 3x. O suplemento de 3x, 180 menos 3x. E eu quero o triplo disso aqui. Então vou multiplicar isso aqui por 3. Agora eu vou pegar o ângulo é x, o dobro da sua medida, 2x, o complemento desse dobro, então vai ser 90 menos 2x, que é o complemento, e ele quer o dobro disso aqui, 2x. Então, após montado, as duas equações a gente vai resolver. 2 vezes 90 menos 2x é igual a 3 vezes 180 menos 3x. Distribuindo, 180 menos 4x é igual a 540 menos 9x. Menos 4x mais 9x dá menos, vem para cá. 540 menos 180 dá mais para lá. Cinco x é igual a 360. Dividindo todo mundo por 5, x é igual a 72. Então o valor de x é 72. Só que a questão está pedindo o complemento de 72 graus. Então, como está pedindo o complemento de 72, eu vou usar 90 menos 72, 18 graus. Beleza, pessoal? Na questão 40, um cilindro equilátero possui base cuja área é igual a 25 centímetros. Eu não vou precisar do cálculo do cilindro equilátero aqui não. Aqui é só para informação. Toda vez que o cilindro falar que ele é equilátero, nós sabemos que a altura é igual ao diâmetro da base. Então, se diâmetro é 2 raios, a altura são 2 R's. Só que ele pediu o volume do cone equilátero. No cone equilátero, está aqui, ó. Quem é o dobro da altura, quem é o dobro do diâmetro, não é a altura, é a geratriz. Aqui é raio e aqui é altura. Ele falou que a base é 25π. Como a base é circular,
A superfície do círculo é π raio ao quadrado. Dentro da questão, o contexto está me dizendo que é igual a 25π. Raio ao quadrado é 25. Então eu sei que o raio é 5. Aí eu tenho altura, raio e geratriz. O raio é 5. A altura eu não sei. A geratriz é o dobro. Então aqui é 10. Por ser altura, é perpendicular. Então eu acabei achando aqui um teorema de Pitágoras. Altura ao quadrado mais altura ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 e 10 ao quadrado é 100. 100 menos 25, 75. Da potência passa para cá a raiz. 75 eu sei que é 25 vezes 3. Fica fácil aqui, não é? Raiz quadrada de 25, 5. Então nós sabemos que a altura é 5 raiz de 3. E a questão está pedindo o volume desse cone. O volume do cone é a área da base vezes a altura 1/3 dividido por 3. A base do cone é um círculo. πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Π. O raio nós já temos, né? Aqui em cima. O raio é 5. 5 ao quadrado. A altura a gente acabou de calcular. 5 raiz de 3 dividido por 3. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 5. 125π. Raiz de 3 sobre 3. Cento e 125π, raiz de 3 sobre 3. Zero 5. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Boa prova. Qualquer coisa, pode mandar pra gente.